Eu acredito que todo livro que a gente lê muda a nossa vida. Pode ser um pouquinho ou bastante. Quando eu li Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda, eu fiquei com vontade de fazer mais do que uma resenha. Eu queria sentir na pele como é que esse livro podia mudar a minha rotina, o meu olhar para a escrita. A autora, Ana Holanda, diz que a escrita é que nem dar um mergulho em uma piscina. Tem gente que fica só na borda, olhando o dedinho do pé, com medo de entrar. E tem gente que dá um mergulho, vai de cabeça. E quem vai até o fundo da piscina é capaz de entender que a escrita nasce desse mergulho que a gente dá para dentro de nós mesmos. A Ana Holanda traz um termo que é escrita afetuosa. Essa escrita é feita com afeto e afeta as outras pessoas. Porque quem consegue escrever assim encontra o que há de humano na escrita, o que há de real, que vai tocar as pessoas de verdade, sabe? Eu acho que pra quem tá mergulhado no mundo real, assim, que tá acostumado a escrever mais do mesmo, deixar a escrita no automático, pode chegar a se irritar com esse jeito de a autora encarar a escrita de um jeito que é muito amoroso, muito positivo, idealista. Algumas vezes eu cheguei a ficar irritada mesmo lendo, porque eu lembro que eu sentia que a escrita afetuosa era quase uma utopia, que era boa demais para ser verdade e boa demais para a gente conseguir concretizar. Porque como é que eu vou colocar no papel uma escrita que nasce dentro de mim, uma escrita que nasce do coração? Quando eu vi a Ana Holanda descrevendo como que era uma escrita ideal, eu sentia que a minha escrita já estava velha, abandonada por mim mesmo, como se realmente eu tivesse caído num automático e fosse difícil de sair de lá. Por isso que eu resolvi me desafiar e pelos dias seguintes eu tentaria viver a escrita afetuosa na prática. A Ana Holanda, eu acho que ela se preocupou com isso, de como é que a gente aplica na vida real um método que parece quase abstrato. E talvez por isso ela colocou no livro vários exercícios. Ao final de cada capítulo do livro tem um exercício de escrita para ser feito. E o primeiro deles foi ler uma história infantil. O livro que eu escolhi para ler é um dos meus livros favoritos. Ele se chama All the Places You Go, que traduzindo é Os Lugares para Onde Você Vai. É um livro sobre explorar o desconhecido, realizar conquistas e entender que também no meio do caminho vão ter dificuldades e obstáculos que a gente vai ter que passar. Que sim, a gente vai ficar confuso, vai se deparar com lugares que a gente nunca esteve, com escolhas que a gente vai precisar fazer. E principalmente a gente vai se ver num lugar de espera, sabe? Que a gente vai estar esperando algo acontecer, às vezes algo cair do céu, vai estar esperando a hora passar, vai estar esperando por algo que às vezes a gente nem sabe o que é. A gente não precisa ficar nesse lugar de espera para sempre, que a gente pode agir, continuar caminhando, encontrar o lado divertido da vida e de novo entender que às vezes a gente vai estar jogando um jogo solitário contra a gente mesmo, que a gente nem sempre vai ter a companhia de alguém que entende perfeitamente o que a gente vai estar passando. E vão ter pensamentos negativos e problemas que vão parecer monstros de verdade.
vai estar remando sozinho nessa dimensão profunda da nossa cabeça, mas que a gente pode enfrentar até mesmo os monstros. E que a gente tem a capacidade muito forte, muito grande de mover montanhas. Desde que a gente continue caminhando e descobrindo lugares novos, dentro e fora da gente. Desde que eu recebi a notícia que eu não consegui o emprego que eu queria, na verdade os empregos, né? Porque eu mandei o meu currículo para vários lugares de empresas que eu me identificava que tinham a ver com o que eu tô estudando agora. Como nada disso deu resultado, eu fiquei bem desanimada e com medo de que eu não possa sonhar em trabalhar com o que eu gosto, sabe? E eu tenho esse privilégio, eu reconheço esse privilégio de que eu posso procurar, estudar, buscar alguma coisa que realmente me faça feliz. Só que ao mesmo tempo parece que essa busca é uma jornada muito difícil e às vezes dá vontade de desistir. Eu queria que escrever já fosse o meu trabalho, eu queria continuar trabalhando com os vídeos que eu faço, com os vlogs que eu faço, que eu adoro fazer. Tudo que envolve um processo criativo, você pensar, montar imagens, cenários, contar uma história para alguém, tudo isso é uma coisa que tem a ver comigo e eu queria poder ganhar dinheiro fazendo isso, né? Eu acho que é um sonho de muitas pessoas. Mas mesmo assim parece que, por mais que eu esteja tentando, eu ainda sinto que as recompensas podem estar distantes. Mesmo assim, eu sinto que eu ganho o mundo toda vez que eu vejo alguém se inscrevendo no canal ou deixando um comentário fofo. Eu fico muito, muito, muito feliz. Eu fico emocionada de verdade. Eu gostaria muito de trabalhar de uma forma que eu inspirasse as pessoas, desde que fosse positiva, sabe? Colocasse um pensamento legal na cabeça de alguém, que eu transmitisse uma sensação de paz, de conforto, de alegria, de incentivo, de inspiração. Mas tem vezes, que nem essa última semana, que eu desanimei e realmente tá difícil de começar a fazer as coisas, de começar a escrever, de sair de casa, de fazer o vlog. É claro que eu não vou desistir. No livro Como Se Encontrar na Escrita, uma das coisas que a Ana Holanda fala é sobre meditação. Eu lembro que teve uma época que eu tava bem conectada com fazer yoga e meditar. E foi uma época muito boa da minha vida, que parecia que eu tinha encontrado um eixo assim interior. O livro todo fala sobre se compreender em primeiro lugar, encontrar as respostas dentro de si mesmo e tentar se conectar com a pessoa que você é. Acho que isso é uma tarefa muito difícil. Acho que a gente tá cercado de coisas dos outros para muito pouco para olhar para si mesmo e aí isso acaba se tornando uma tarefa muito difícil. Eu prefiro ficar vendo o Instagram das outras pessoas do que parar para olhar dentro de mim, meditar. Eu prefiro ficar vendo vídeo de outras pessoas e lendo o livro de outras pessoas, acompanhando como outras pessoas estão escrevendo o livro delas. Mas isso faz com que a gente acabe não sendo personagem principal da nossa vida. De vez em quando os meus sonhos, as minhas coisas que eu quero realizar, elas ficam menores, principalmente mais difíceis. Então, eu vou tentar fazer esse exercício de meditar para ver se eu consigo observar alguma coisa sobre mim mesma que eu ainda não percebi. Eu não sei direito o que eu tô procurando, mas eu acho que só de eu fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu já não faço há muito tempo, que é parar um pouco de pensar, de ficar preocupada com o futuro, com o emprego, com o livro, com tanta coisa na minha cabeça. Talvez a hora que eu parar de pensar tanto, as coisas que deveriam ser mais importantes pra mim vão ficar mais fáceis.
Na época que eu meditava muito, eu comprei esse banquinho aqui, que ele é um banquinho de meditação. Você coloca os joelhos aqui embaixo e se apoia nele assim. Eu vou tentar meditar agora, mas eu me sinto muito estranha e esquisita fazendo isso. Eu achei uma meditação guiada no YouTube sobre propósito de vida. Se eu não gostar, eu boto uma música calma e tento meditar sozinha. Porque eu já fazia isso há muito tempo, então não é como se eu não soubesse como meditar, porque eu já fiz isso. Só tô enferrujada, sabe? É isso, eu vou botar meditação e é isso. Preste atenção na sua respiração. Sinta o ar que entra nos seus pulmões, o ar que sai. Esse processo garante a sua vida e tem o poder de te acalmar. Você respirou milhares de vezes hoje. Quantas dessas vezes foi consciente? O terceiro e último exercício que eu me identifiquei para mostrar para vocês aqui, que tem no livro da Ana Holanda, é um exercício de fotografias. No livro, ela pede que a gente fotografe momentos do cotidiano para que a gente preste mais atenção no porquê das coisas estarem como estão ou serem como são. Ela dá o exemplo de tirar a foto da pilha de louça suja na pia e lembrar de por que aquilo é daquele jeito. Porque alguém tá ocupado com alguma coisa e não pôde ir lá lavar a louça. Transformar as coisas simples da vida numa história para contar para alguém. Então, nas últimas semanas, eu tô tirando foto de tudo que me passa uma sensação de conforto, de curiosidade. E eu tenho um aplicativo que é de deixar as fotos com uma carinha mais de fotografia analógica, sabe? Então eu tô tirando tudo com esse filtro. E é uma coisa que acaba que eu sempre fiz na minha vida, que é tirar foto dos momentos, das coisas que eu gosto. Só que ultimamente eu não tava mais fazendo isso. Por isso que eu escolhi esse exercício para mostrar para vocês, trazer de volta para minha vida esse costume que eu não tinha mais de tirar foto das coisas simples do dia a dia. E tá aí o resultado de algumas semanas fazendo isso. Eu tô com muita preguiça de pentear meu cabelo pra gravar, então eu vou falar de toalha na cabeça mesmo. Eu tô há 30 segundos escrevendo, mas eu já tenho coisa pra falar sobre isso. Que parece que assim que eu começo a escrever, eu viro uma chave do automático. Eu uso muito o método da Polaroid, que é um método que eu expliquei no meu outro vídeo sobre bloqueio criativo. E ele tem a ver com você imaginar
uma fotografia na sua cabeça da cena que você quer descrever e você escrever o que você tá vendo nessa fotografia, nesse pedaço de cena, nesse momento imaginário congelado. E parece que porque eu me baseio muito nesse método para escrever, eu começo a descrever as coisas com detalhes assim que não são pensados, tipo, poxa, eu me coloquei no lugar e eu imagino que ele esteja se sentindo assim por causa de X, Y e Z. É mais como se fosse uma forma automática de associar uma coisa a outra, sabe? Eu não sei explicar direito como que eu defino isso que eu tô fazendo agora. O que é essa minha escrita automática? Fica difícil de eu me expressar, eu não consigo colocar nas palavras certas para explicar para alguém. Mas é como se todas as emoções, todos os estados tivessem num catálogo e eu fosse lá e pensasse assim, como se fosse um dicionário, sabe? Aí eu procuro a emoção, o medo e associo com todas as reações que o personagem pode ter por causa do medo. Entende? Não sou eu que tô parando pra pensar nisso agora, me colocando no lugar do personagem agora, nesse momento, mergulhando de cabeça na história, como diria a Ana Holanda. Eu só tô buscando as informações que me parecem já conhecidas, estereotipadas, familiares, confortáveis. E eu tô fazendo isso para várias emoções, para várias situações. Então eu sinto que de alguma forma as coisas estão caindo num clichê. E eu quero fazer um clichê, sim. Eu tô escrevendo um clichê de propósito. Mas é para ser um clichê escrito por mim. De uma maneira diferente. Que só eu vou conseguir entregar para vocês. Então, depois de ler Como Se Encontrar na Escrita, e a primeira vez que eu vou escrever depois de ler esse livro, é nisso que eu tô reparando, sabe? Que na minha cabeça tá tudo muito pronto e eu tenho que esquecer essa receita e improvisar mais, assim, e mais no sentimento da coisa. Então é isso que eu vou tentar fazer agora. Para escrever o roteiro desse vídeo, eu usei a escrita afetuosa. Eu tentei mostrar o meu lado vulnerável, contar uma história que fizesse sentido para mim e para as outras pessoas, com todo o carinho e com todo o afeto que existiam dentro de mim. Mas o que eu notei é que nem sempre a gente tem afeto para dar. As últimas semanas foram mais difíceis para mim, no sentido de ter motivação para fazer as coisas, sabe? Eu não consegui escrever muito e eu não estava tão animada para transmitir uma felicidade que eu queria transmitir para as pessoas que me assistem aqui. Mas eu também entendi que a única pessoa que espera a perfeição de mim mesma sou eu. As pessoas não estão aqui para ver uma história perfeita, para assistir um vídeo perfeito, porque eu acho que isso nem existe. Elas querem algo para poder se identificar. E eu acho que é isso que no final das contas é o afeto que a Ana Holanda fala. Como eu disse, quando eu comecei a ler Como Se Encontrar na Escrita, eu achei que a escrita afetuosa fosse uma espécie de encontro comigo mesma e com o outro muito elevado, muito difícil, evoluído demais para mim. Mas eu acho que escrever com afeto é a simplicidade de abrir o seu coração para as outras pessoas. É escrever sobre tristeza, sobre felicidade, sobre esperança, não como você acha que deve escrever ou com uma espécie de muro de armadura protegendo você dos outros, escrevendo superficialmente, mas abrir o coração de verdade para você falhar e para você explorar tudo que você acha que pode se transformar em uma história. Eu escrevo ficção,
E eu acho que a escrita afetuosa se aplica na ficção da forma como eu me coloco no lugar do meu personagem. Às vezes a gente tem uma ideia tão engessada e pré-concebida do nosso personagem que a gente esquece que ele pode também ser um imprevisível, que ele pode ser humano e agir de formas inusitadas em momentos que a gente não esperava que ele agisse daquela forma, que não vai de acordo com a ficha que a gente fez dele previamente. Então é legal ter essa noção de que um personagem ele tem muito a contar pra gente enquanto a gente tá escrevendo e que tem muita coisa que a gente pode não saber sobre ele. Então a escrita afetuosa me ensinou a abrir o meu coração, meus ouvidos, a minha mente para escutar melhor os meus personagens. E bom, o vídeo tá acabando aqui, mas a minha jornada com a escrita afetuosa eu acho que vai durar para sempre. De modo geral, como se encontrar na escrita é uma leitura muito fácil de ser feita, muito fluida. Eu acho que o mais legal de tudo é que a autora coloca muitos exemplos de textos que foram escritos de coração, com a simplicidade de alguém que queria contar uma história de verdade, queria tocar, emocionar. Então você acredita na escrita afetuosa porque você presencia a escrita afetuosa na forma que a autora escreve e na forma como ela traz textos de outras pessoas, de colegas jornalistas, de alunos dela, que também aprenderam a escrever com afeto. E eu espero que no meu livro eu também consiga demonstrar essa escrita afetuosa, que as pessoas se identifiquem e que elas percebam nos personagens qualidades do ser humano de verdade, sabe? E é isso. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Tchau!